comigo que uma pessoa que tá cansada, que tá com dor no corpo, que tá irritada porque não tá dormindo bem, uma pessoa que tá sentindo muita dificuldade de respirar, o coração acelera e aparentemente ela fala, não sei por que tá batendo assim, meu Deus, será que eu vou infartar? Né? Pense comigo, uma pessoa que tá se sentindo assim, ela vai ter um bom desempenho profissional? Ela vai conseguir realizar as funções dela do dia a dia numa boa? Pensa comigo. Essa pessoa que tá tendo lapsos de memória, que tá esquecendo onde guarda as coisas, será que ela não começa a esquecer o que ela tem que fazer no trabalho? Onde ela guardou as coisas no trabalho para conseguir executar alguma atividade no trabalho? Será que a produtividade dela não vai cair porque ela tá sentindo tudo isso? Vai, né, gente? Claro que vai. Porque o nosso trabalho é uma extensão do que nós somos e do que nós sentimos. Se nós não estamos bem, como vamos desempenhar bem o nosso trabalho? Não é mesmo? Pensa comigo aqui. Essa pessoa que está se sentindo assim tão mal, tá tendo todos esses sinais e sintomas, ela começa a ter dificuldade de executar as tarefas do dia a dia dela, porque ela está esquecida também. As tarefas mais difíceis, ela começa a ter uma distorção nos pensamentos. Vocês concordam comigo que a pessoa que é ansiosa em excesso, essa que sofre de ansiedade patológica, ela começa a ter uma distorção de percepção das coisas? Aquilo que era uma coisinha assim, vira um coisão desse tamanho? Vejam só. Por que eu falo isso? Porque ela começa a se autocriticar, a se auto-julgar, a se auto-punir, a se auto-cobrar em excesso. Por quê? Porque ela começa a enxergar que tem muitas tarefas para serem executadas, tem muitas atividades para serem concluídas num período de tempo muito pequeno. E aí o que o cérebro dela, esses pensamentos distorcidos falam para ela? Você não vai dar conta de concluir todas essas tarefas, você não vai dar conta de fazer todas essas atividades em tempo para entregar no tempo que precisa ser entregue, né? Começa ali a martirizar pensamentos distorcidos e disfuncionais, né? Pensamentos de desvalia, de incapacidade, muitos pensamentos negativos frente ao que ela precisa fazer. E às vezes ela tinha lá 3 atividades para serem concluídas e por ela enxergar essas 3 atividades como difíceis, ela fala, não vai dar tempo, eu não vou conseguir, o que ela faz? Ela procrastina. Ela começa a evitar fazer, porque ela já acha que não vai conseguir, ela já acha que não vai dar conta, né? E aí ela vai procrastinando, ela vai deixando para a última hora. Aí lá na última hora, ela se mata para conseguir fazer tudo aquilo que precisava fazer, para entregar o trabalho em cima da hora. E aí ela se cobra, porque ela fala assim, não ficou bom o suficiente. Sabe aquele perfeccionismo da pessoa ansiosa que vai deixando? Por quê? Porque tem que estar perfeito. Tem que estar perfeito, na mente dela tem que estar perfeito e nunca tá bom. Ah, faltou isso, faltou aquilo, ela deixou para a última hora, ela procrastinou até a última hora. Aí ela fez como deu, e aí ela acha que não tá bom, porque não tava perfeito, ela fez como deu, ela não conseguiu, ela não é capaz, ela não dá conta. E aí ela vai se frustrando, ela vai se desmotivando, ela vai ficando cada vez mais triste, cada vez querendo fazer menos. E aí ela começa a achar que aquele trabalho não é pra ela, ela não gosta daquilo. E aí ela já não quer mais nem ir pro trabalho. Ir pro trabalho já começa a dar dor de barriga. Perdão. Já começa a dar batedeira. Já começa a dar tremor. Só de pensar que ela tem que ir para aquele trabalho. Porque ela acha que ela não dá conta daquele trabalho. Porque ela acha que nunca vai ser capaz de fazer. O que ela fazia antes, ela não dá conta de fazer agora. Junto com tudo isso que eu falei aqui, tanto da parte física, né, das liberações aqui de neurotransmissores, de hormônio, as reações que acontecem metabólicas no nosso corpo, além de tudo isso, todos esses pensamentos disfuncionais, quem já me acompanha aqui vai lembrar que eu falei sobre as regras da ansiedade. Eu falei que a ansiedade é como se fosse uma pessoa que dita regras pra gente. E dentro dessas regras, ela fala quais são as regras que ela dita pra gente, algumas delas. Que você não vai dar conta, que você não é capaz. Então, assim, o auto-julgamento, a autocobrança, a catastrofização, ou seja, pensar que tudo vai dar errado. Então, é uma sequência de coisas ruins que vão acontecendo. E aí, pense comigo. Tudo aquilo físico que a gente falou, mais pensamentos disfuncionais, mais crenças que você vem trazendo desde lá da tua infância, da criação do pai, da mãe, né, vovó, tio, tia, daquela criação que você teve, as crenças que você criou lá junto à sua família, você traz hoje, mas essas regras que a ansiedade te coloca e que a gente precisa quebrar, porque são regras que a ansiedade, como se ela fosse uma pessoa falando ali, é assim que funciona, você tem que acreditar nisso, e não é bem assim.
não é mesmo? Junta tudo isso, vira um combo maior que o do McDonald's, né? Porque o McDonald's tem 3 coisas. Olha quantas coisas a gente falou aqui, que vão se juntar, tudo isso para dificultar que você faça bem o seu trabalho. E isso vai o quê? Desestimular que você realize o seu trabalho. Vamos lá, temos aí um cérebro sofrendo, temos aí sofrendo reações físicas, né, metabólicas, temos aí pensamentos, então reações cognitivas, psicológicas, temos aí a apresentação de comportamentos que, infelizmente, fortalecem que esse cérebro continue pensando assim. Então, que são as regras, né? Porque aí você assume o comportamento do quê? De realmente eu não dou conta, eu vou evitar ir pro trabalho, eu vou faltar hoje. Não é? Porque eu não dou conta, eu vou trocar de trabalho porque eu não dou conta. Vou pedir demissão. Nem sabe se tem outro trabalho pela frente, mas tá fugindo. E aí você não tá fugindo de um perigo. Você tá fugindo de uma dificuldade. Criando um perigo, criando um problema. Fugindo, não é mesmo? E qual é a saída para isso? Se essa ansiedade patológica está mudando a sua percepção das coisas, tornando elas mais difíceis, elas mais sofridas, o que você precisa fazer é olhar para essa ansiedade. Se a ansiedade é uma emoção natural, que a gente precisa dela, que a gente nasce com ela, num contexto ideal, numa intensidade ideal, ela é boa pra gente, porque ela nos mostra, nos alerta frente a perigos reais, então a gente precisa dela, a gente precisa de todas as outras emoções. Eu preciso ajustar para que ela pare de ser disfuncional, para que ela deixe de ser patológica e volte a ser fisiológica, volte a ficar no estado natural, em equilíbrio. Então a gente precisa o quê? Acolher essa ansiedade e cuidar dela. Então não é se livrar da ansiedade, a gente quer se livrar das coisas ruins que a ansiedade patológica, que a ansiedade em excesso estão causando. A gente quer se livrar, deixar de sentir, deixar de sofrer, né, pela ansiedade. A gente quer ter a ansiedade ajustada e não sofrida. Concordam comigo? Vocês já ouviram falar para as doenças físicas que são bons. Mas eu quero que vocês saibam que eles são primordiais também para as doenças mentais. A nossa saúde mental também precisa ser olhada. Então, uma alimentação mais natural possível, né? Esquecer os industrializados, fazer exercício físico. E aqui eu não tô falando que tem que ser um exercício assim, de se matar de fazer exercício. Não. Busca o exercício que você mais goste ou que você menos desgoste e comece a colocar na sua rotina. Tem que ser todo dia? O ideal seria, mas ninguém precisa começar pelo ideal, mas precisa começar. Né? Então, alimentação, exercício físico, gerenciamento do estresse. Como assim? O que é isso, gerenciamento do estresse? Todo mundo vai ficar estressado em alguns períodos do dia, alguns períodos do mês, alguns períodos do ano. A gente vai ter as demandas da vida que vão ser mais difíceis e vão nos estressar. A questão é, você vai ficar focando no estresse ou você vai focar que se o estresse surgiu, a gente tem capacidade de resolver, vamos pensar como vamos resolver. Deixa eu dar uma respirada agora. Colocar na tua rotina atividades que te relaxem mais, né? Momentos de pausa no dia para respirar. Faz isso 3 vezes seguida para ver se você não desacelera e começa a pensar melhor sobre aquilo que estava te irritando, te estressando. Coloque várias pausas no seu dia para ter essa respiração mais profunda. Coloque na sua agenda, pelo menos uma vez por semana que seja, alguma atividade de lazer, algum hobby, alguma coisa que você goste, que te dê prazer. Isso é importante. Dormir bem, minha gente. Dormir bem é importante. Precisa dormir, precisa acalmar a mente, deixar esse cérebro descansar. Doutora, mas como? Porque eu deito na cama e já fico pensando o que eu tenho que fazer amanhã, depois de amanhã, não consigo dormir, não pego no sono, né? Eu acordo a noite inteira, tenho pesadelo. Vamos fazer higiene do sono. Precisa fazer terapia, psicoterapia, né? A TCC é muito indicada. Na verdade, é o tratamento primordial para se cuidar aí da insônia inicial, tratamento do sono, né? Vamos olhar para isso. O que tá te levando a ter essa dificuldade para dormir? Você precisa dormir bem. A gente foi feito para ficar acordado de dia e dormir de noite. É assim que funciona toda a regulação nossa.
Então, a hora que você acorda de manhã, você abre a janela, deixa a luz solar bater nos seus olhos para sinalizar para o seu cérebro que agora é a hora de acordar, agora você pode ficar ligadinho. E aí, durante o dia, você vai ficar ligado. Mas anoiteceu, é hora dele desligar para descansar, senão você não tem disposição para o dia seguinte. Então, bora lá, higiene do sono, ritual do sono, né? Diminuir as atividades que fazem você ficar agitado no período noturno. Colocar as atividades mais agitadas no período mais diurno, até as 4 da tarde. Olha só quantas estratégias, né, podem ser tomadas para que isso comece a melhorar. É difícil? É, mas talvez não seja tão difícil quando você tem estratégia. E aí eu falo para vocês o seguinte, é difícil? É, mas não tá difícil ficar sofrendo? Porque sofrer não é fácil não, gente. Sofrer é bem difícil. E vocês vão querer ficar aí sofrendo até quando? Então, bora começar um difícil que vai te levar a melhorar do que ficar sofrendo no difícil, sempre difícil, cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada.